Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Vamos lá? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa primeira aula inaugural do nosso canal. Olá, gente! Que bom ver vocês. Estão me vendo direitinho? Nossa, estamos aqui, Samara. Olha só, Marilda. Nossa, Eunice, Manuela, olá, gente. Que bom ver vocês. Carla, Jovelina, Cleonice, Lúcia, tá? Alice, um abraço pro Dedé, Alice. Lídia, Jeane, boa noite. Essa live inaugural do meu canal, do canal da professora Rose Farias, Rosimeire Farias. Vou falar um pouquinho de mim. Sou professora, graduada em Letras, Pedagogia e Direito, especialista em Direito Público, tenho várias especializações, a professora não vai falar todas aqui não. Mestre em Linguística, doutora em Educação, pós-doutora em Linguística. Este canal é um canal muito especial. Eu venho pensando nesse canal há muito tempo. Nós conseguimos agora dar corpo para o canal, para eu poder conversar, compartilhar tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi com a minha docência, com a graduação, pós-graduação. São 33 anos. 33 anos de professora. E eu vou compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu sei. Ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo e nunca vou saber tudo. Nós temos que aprender dia a dia e temos que estar abertos para o aprendizado. Hoje eu quero dar o meu abraço especial a todos vocês que estão aqui, que eu estou vendo, né? A Lindalva, Valzinha, Cida, Amona, Ariane, Lúcia, Fátima. Eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz por vocês estarem aqui na live inaugural do meu canal e na véspera do meu aniversário. Vou fazer 55 anos com muito orgulho. Desses 55 anos, 33 anos como professora. E eu quero poder compartilhar com vocês tudo aquilo que eu sei para ajudá-los a também superar aquilo que te assusta. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que assusta muito, a língua portuguesa, não é verdade? Então nós vamos conversar um pouquinho, a professora vai dar algumas dicas, serve para quem vai fazer concurso, para quem não vai fazer concurso, mas gosta de estudar o nosso vernáculo. Então a língua portuguesa tem muitos desafios, sim. A língua que nós usamos no dia a dia é diferente da língua para concurso, né? E nós precisamos focar nisso. E para concurso nós temos algumas regras que nós precisamos seguir. Não sei se vocês ouviram, o Joaquim está indo para a casa dele hoje, um beijo da vovó, até chorou um pouquinho, mas amanhã ele volta para dar um beijo na vovó de aniversário. Então nós vamos ter esse canal é muito especial. Nele eu vou compartilhar com vocês muita coisa boa, tá? Então eu já falei quem sou eu, os meus alunos, os meus amigos estão ali, ó. Muito obrigada por vocês estarem aqui assistindo essa live. Então a professora já falou o objetivo do canal, não vai ser só a língua portuguesa, tá? Pela formação acadêmica sólida que a professora tem, eu vou falar sobre outros assuntos, principalmente na área da educação, tá? Esses assuntos voltados para o concurso na área da educação. Então, a professora vai falar sobre legislação educacional, a professora vai falar sobre conhecimentos pedagógicos, vou falar também sobre direito administrativo, que é uma área da qual a professora gosta muito. Então, vamos aquecer.
Vamos aquecer. A língua portuguesa assusta no concurso? Sim ou não? Quem aqui não fez uma prova de concurso e falou assim: puxa vida, se eu tivesse estudado um pouquinho mais, eu teria acertado mais questões? Isso é normal, gente, é normal, porque a língua portuguesa tem muitos desafios. E para todas aquelas pessoas que vão fazer concurso, eu digo o seguinte: comece estudando pela língua portuguesa. Porque todo mundo acha que sabe. Todo mundo acha que sabe língua portuguesa. No final, você vai perceber que você precisava estudar muito mais para ser aprovado num concurso. Então, veja bem, a professora vai passar para vocês 4 blocos. Matadores, hein? Não erre mais. Então, estes 4 blocos, nós vamos começar com regência. Regência que derruba concurseiro. E qual é a primeira regência que nós vamos ver? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês um roteiro que eu fiz para nós acompanharmos. Olha ali, 4 blocos matadores, primeira regência, o verbo assistir. Tá? O verbo assistir, você precisa prestar bastante atenção na regência do verbo assistir, porque no dia a dia nós falamos errado. Você fala errado, a maioria dos brasileiros fala errado. Por quê? Porque não usa a preposição que o verbo assistir no sentido de ver, no sentido de presenciar, no sentido de observar. Ele é um verbo transitivo indireto. Ele pede, olha ali, está acompanhando aí, acompanha aqui. Ele pede a preposição a, tá? Ele pede a preposição a. Vamos seguindo aqui. Veja bem, quem assiste, assiste a alguma coisa, tá? Então, quando eu falo o seguinte, ele assistiu o jogo. Ele assistiu o jogo, está errado, tá? Por que está errado, professora? Porque o verbo assistir pede a preposição a, ele é o verbo transitivo indireto, tá? E você tem que usar a preposição a. Então, você tem que falar, ó, ele assistiu ao jogo. Quem assiste, assiste a algo. Então, o verbo assistir já pede na sua regência a preposição a. Então, você vai falar assim, ele assistiu ao jogo, nós assistimos ao jogo, eles assistiram ao jogo, tá? Se você mudar, o jogo é masculino, então por isso que tem ao. O a faz parte da regência do verbo assistir e o é o artigo que acompanha o substantivo. Se você mudar para o substantivo feminino, não vai ter mais o artigo o, vai ter o artigo a, tá? Aí tem que haver a contração. Tem que haver a contração do azinho, preposição que faz parte da regência do verbo assistir, com o azinho, artigo, que acompanha o substantivo feminino. Tá? Então, você falou o seguinte, nós podemos falar o seguinte, nós assistimos a novela ontem. A novela ontem. Perceba que este azinho, do exemplo aí, ele está com acento grave, que indica que tem a mais a. Tá? Então, não se esqueça, o verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, ele pede a preposição a. Tá? Então, você vai falar, eu assisto ao jogo, ele assiste ao jogo, nós assistimos ao jogo. Eu assisto a novela, com acento grave, nós assistimos a novela, eles assistem a novela, ok? Joia? Gravou? Não erre mais o verbo assistir no sentido de ver. Vamos lá, vamos seguir com o material. Depois, nós temos aqui o verbo assistir em outro sentido. Mas, professora, o verbo assistir tem outros sentidos? Tem, gente. O verbo assistir, por exemplo, podemos usar no sentido de ver, podemos usar no sentido de prestar assistência, acompanhar e no sentido de morar. Os 3 sentidos desse verbo assistir, tá? Conferem esses 3 sentidos, cada sentido tem uma regência. Tá? No sentido de ver, é um verbo transitivo indireto. O que é um verbo transitivo? É um verbo que precisa de complemento. E indiretamente ele chega ao seu complemento, passando por uma preposição. O complemento de um verbo transitivo indireto é um objeto indireto. Tá? Então, ao jogo, objeto indireto, à novela, objeto indireto. Tá?
Quando assistir está no sentido de dar assistência, acompanhar, acompanhar, ele é verbo transitivo direto, direto. Então, se eu complemento um objeto direto, não tem preposição, tá? Então, não usa preposição. Um exemplo, a equipe técnica, olhem aí na frase, no material que a professora colocou aí para vocês. Olhem direitinho. A equipe médica, sujeito, a equipe médica, assistiu, verbo transitivo direto, não está no sentido de ver. Assistiu o paciente durante o procedimento cirúrgico, tá? Assistiu. Aí não ficou vendo, deu assistência, então é verbo transitivo direto. Assistiu o paciente, é o objeto direto, não tem preposição. Por quê? Porque o verbo assistir está no sentido de dar assistência. Pro, terminou? Não! Nós temos o assistir no sentido de morar, gente. Olha, eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui no que a professora vai falar para vocês. Prestem bastante atenção, tá? Não, você precisa analisar o verbo dentro do contexto oracional, tá? O que é contexto? É o todo da oração, tá? É o sentido da oração. Por que não pode jamais a equipe médica assistir o doente? Por que não pode ser no sentido de ver? Né? A equipe médica vai ficar olhando o doente morrer? É isso? Não. A equipe médica tem que dar assistência. Então, é verbo transitivo direto, o paciente, objeto direto, não tem preposição. Agora, no sentido de ver, aí pede a preposição a, porque vai ser verbo transitivo indireto. Tudo bem? Vamos lá, então. Vamos mais um pouquinho. Vamos olhar aqui o material. Olhem só. No sentido de morar, residir, tá? Ele é um verbo intransitivo. Pede a preposição em. Então, ele assiste em Brasília. Por que eu falei para você olhar o contexto? Ele assiste em Brasília, diz o seguinte, ele mora em Brasília. Ele mora em Brasília. Então, o verbo assistir aí está no sentido de morar. Professora, mas se eu fizer a frase assim, Paulo assistiu o jogo em Brasília, você mudou o contexto da frase. Aí assistiu no sentido de ver. E assistiu o jogo está errado. Assistiu ao jogo em Brasília. Ok? Muito bem. Assistir, então, sentido de ver, verbo transitivo indireto, sentido de dar assistência, tá? Verbo transitivo direto, no sentido de morar, intransitivo. E aí você vai usar a preposição em. Vamos lá, gente. Agora eu visar. O professor escolheu 2 verbos que sempre caem em concurso: assistir e visar, para regência, tá? Claro que nós vamos falar sobre todos, mas não na aula inaugural hoje. Hoje eu peguei 4 blocos matadores para conversar com vocês sobre este assunto, tá? Visar. Visar, gente, no sentido de almejar, objetivar. Ele vai para o transitivo indireto. Se ele é indireto, ele pede um complemento ligado por uma preposição. O complemento vai ser um objeto indireto, tá? Então, visar. Preposição que ele pede. Preposição a. Olha aí. Olha no material. Preposição a. Vamos ver os exemplos. Observem aqui, ó. O projeto visa a melhoria. Visa a melhoria. É objetiva melhoria, tá? E olha, professora, tem um acento grave? Tem. Significa que tem 2 as. O a preposição juntamente o a artigo. Então, o visar aí, verbo transitivo indireto, quem visa, visa a. Então, ela visa a aprovação no concurso. Marilda visa a aprovação no concurso da sede ou no concurso da CEMED. Marilza, Ramona, Carla, Marlene, Esther, Cleonice, Manu, todas as maravilhosas e os maravilhosos também. Hoje é
Só tem mulher hoje? Não acredito. Só mulher? Não, né? Vamos lá. Ô, Luciana, você tá aí? Jonilta, olá! Eu bicho papão, língua portuguesa, eu bicho papão, mas vocês vão matar de letra. Sigam a professora, acompanhem o canal, vocês estão lá no projeto Aprender a Desenvolver, participem dos módulos e vamos acabar com esse bicho papão, tá? Então, ó, visar no sentido de objetivar, verbo transitivo indireto, pede a preposição a. Visa a algo, visa a aprovação, visa a promoção, ok? Ah, mas não tem só o visar, não tem só esse sentido, gente. O visar tem o sentido ó, de mirar, mirou. O atirador mirou o alvo. Vamos colocar o visar no lugar. O atirador visou o alvo. Aí o visar é verbo transitivo direto, não pede preposição. Olha o exemplo ali, vamos lá. Vamos seguir. Vejam bem. Tá? Mirar, apontar, dar visto. Ah, verbo transitivo direto, não pede preposição nenhuma. A exemplo, vamos ver aqui, o gerente visou o documento, assinou. Quem visa alguma coisa, dá um visto, tá? Mirar, ele visou a garrafa e atirou, tá? Perceba que esse azinho que está antes da garrafa, olha aí, esse a antes de garrafa é só o artigo que acompanha o substantivo feminino. Não faz parte da regência do visar. Por quê? Porque o visar é verbo transitivo direto. Vamos lá fazer um exercício bem rapidinho, bem rapidinho. Responda para mim ali, ó. Quero no chat, se está certo ou se está errado. Vamos lá. Na frase, Márcia assistiu o jogo na casa do namorado. A regência do verbo assistir está adequada à norma culta? Quero saber. Vamos lá. Quero saber, vamos lá, gente. Vamos ver. Márcia assistiu o jogo na casa do namorado. A regência do verbo assistir está adequada à norma culta? O que é norma culta? Tá? Quando nós falamos no dia a dia, nós podemos até não nos preocupar com as regras gramaticais. Mas quando nós fazemos um concurso, quando nós escrevemos, nós temos que nos preocupar com a gramática, nós temos que nos preocupar com o vocabulário. Tá? Isso a professora não está querendo dizer para você decorar um dicionário, porque ninguém decora dicionário, você deixa isso para lá. Você precisa ler bastante para ampliar o seu vocabulário. Já tem gente respondendo muito bem. Esther falou certa, Luana falou certo, Marilda, sim, sim. Márcia assistiu ao jogo. Olha só, Maria Moraes, errado, errado. Gente, preste atenção. É assistir no sentido de ver. Assistir no sentido de ver é verbo transitivo indireto. Indireto, pede a preposição a. Então, Márcia assistiu ao jogo na casa do namorado. Ao jogo. Então, está errada. A regência está errada. Fere a norma culta, porque o verbo assistir no sentido de ver pede a preposição a. Vamos lá. Próxima. Na frase, responda ali, professora. Na frase, Paulo visa a promoção no trabalho. A regência do verbo visar está adequada à norma culta? Vamos lá ver. Regência certa ou regência errada? Quero ver. Pense bem. Visar. Visar no sentido de dar visto, no sentido de mirar, é verbo transitivo direto, não pede preposição. Né? Agora, visar aqui no sentido de mirar é verbo transitivo direto, visar no sentido de almejar, objetivar é transitivo indireto, pede a preposição a. Vamos ver. Luana, certo. Manuela, certo. Marlene, certo. Kátia, certo. Muito bem. Visar. Peraí, deixa eu ver aqui. Vamos olhar a frase de novo.
está no sentido de almejar. Paulo visa a promoção no trabalho. Então, no sentido de almejar, de objetivar, é o verbo transitivo indireto e pede a preposição a. Por que, que tem um a com acento grave? Porque existem aí dois as, o a preposição e o a artigo, que acompanha a promoção. Muito bem, acertaram, joia. Boa noite, Thelma. Muito bem, Marilda. Vamos seguir, vamos lá. Segundo caso, segundo bloco aqui para vocês, concordância que pega e pega. A concordância pega e pega muito. Concordância do verbo haver no sentido de existir. Então, houveram problemas? Ai, Jesus, dói até o coração da professora. Houveram problema? Devem haver problemas? Gente, o verbo haver no sentido de existir é impessoal. O que significa isso? Ele não pode ir para o plural. Por quê? Porque ele simplesmente não tem sujeito. Se você for classificar essa oração, o sujeito dessa oração, você vai ter que falar que é uma oração sem sujeito, ou sujeito inexistente, porque o verbo é impessoal, não tem pessoa mandando na sua concordância. Não existe pessoa que mande na sua concordância. Então ele precisa ser usado no singular. E se ele tiver acompanhado de um verbo no auxiliar, o verbo auxiliar também deve estar no singular. Então, houveram não, pelo amor de Deus, houveram não, está errado, tá? Houve problemas, tá? Não dá de jeito nenhum. Isso aqui, isso aqui, pelo amor de Deus, errado, errado. Vamos marcar já para não ter problema, ok? Houve problemas, tá bom? Mais um pouquinho, vamos seguir. Fazer. Então, olha, não se esqueçam. Haver no sentido de existir não tem plural, não tem. O haver, tá? O haver. Se você usar o existir tem plural normalmente, porque ele não é impessoal. Se eu falar o seguinte, existem pessoas nesta sala que vão passar no concurso. Existem pessoas, é o sujeito. Agora, se eu falar o seguinte, devem haver pessoas nesta sala que vão passar no concurso? Devem haver, não, é deve haver. Deve haver. O verbo haver no sentido de existir não tem plural, ok? Agora o outro caso que pega muito, fazer. Fazer na indicação de tempo decorrido, gente, tempo passado. Nada de fazem 10 anos que havia. Fazem não. Faz. Por quê? Porque é um verbo impessoal. O verbo impessoal, olha aqui para a professora, que a professora quer que você preste atenção no que eu estou falando. Verbo impessoal não tem sujeito. Quem manda o verbo flexionar é o sujeito. Se não tem sujeito, quem vai mandar o verbo flexionar? Ninguém. Então ele é impessoal, ele não pode ir para o plural. Verbo haver no sentido de existir, verbo fazer na indicação de tempo decorrido. Então fazem 10 anos que havia. Pelo amor de Deus, você não vai escrever isso, não vai falar isso. Faz 10 anos que havia. Faz 10 anos, tá? Então faz 10 anos. Agora o verbo fazer na indicação indica clima, fenômeno da natureza. Tem pessoal também, faz frio, faz calor, tudo bem? É a mesma coisa para o chover, tá? Choveu muito, o verbo impessoal indica um fenômeno da natureza. Agora, não é fenômeno da natureza cair pétala do céu, tá? Então, se você falar o seguinte, choveram pétalas do céu de Campo Grande, isso não é fenômeno da natureza. Então, aí o verbo chover está sendo usado no sentido figurado, no sentido conotativo. Aí ele vai flexionar pétalas, é o sujeito de chover, tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui para a gente ver um material, para nós vermos o material. Fazem errado, pelo amor de Deus, faz 10 anos que havia. Faz
frio, faz calor. Não se esqueçam do exemplo que a professora falou. Chover também é um verbo impessoal, porque indica um fenômeno da natureza. Agora, pode ser usado num sentido figurado. Choveram pétalas do céu de Campo Grande, ok? Vamos seguir, vamos seguir. Terceiro bloco. Olha, predicativo proibido. Oh, meu Deus, professora, eu erro. Você e a torcida do Flamengo. A torcida do Corinthians, a torcida do Palmeiras. Por quê? O que a professora quer dizer? É um erro comum. Predicativo proibido com artigo, tá? Então, olha, quando você fala é proibido, é verbo de ligação, proibido é o predicativo, tá? Então, é proibida a entrada. Então, preste bastante atenção. Se você tiver um substantivo acompanhado do artigo, que é o caso do exemplo aqui, ó, observem bem, ó. Eu tenho aqui o predicativo, aqui, a professora vai colocar em vermelho, ó, o predicativo. E eu tenho um substantivo feminino. Substantivo feminino. Esse substantivo feminino está acompanhado do artigo aqui, ó. Ó, o artigo bonitinho aqui. A professora vai pôr outra cor nele aqui, ó. Ó, o artigo bonitinho. Então, quando você tiver um substantivo determinado por um artigo, você vai flexionar o predicativo. É proibida a entrada. É proibida a entrada. De novo, para você não esquecer. É proibida a entrada. Agora, gente, tirou o artigo, que é o caso do exemplo abaixo. Vamos ver aqui. Ó, tá ali, ó. É proibido. Proibido. Por que Cadê o artigo? Não tem um artigo. Tem um artigo, você vai deixar no masculino, porque a flexão genérica é a masculina. É proibido. Você só vai. É proibido entrada, é proibido saída, tá? É proibido entrada, é proibido saída. Vamos colocar o A? É proibida a entrada, é proibida a saída, tá? Então veja bem, ó, o que você não pode fazer nunca, vamos por aqui, ó. Proibida entrada. Proibida entrada. De jeito nenhum. Porque não tem um A acompanhando o substantivo que vai fazer com que o predicativo vá para o feminino, ok? Vamos lá, mais um pouquinho. Ah, professora, agora nós vamos conversar sobre o onde. Onde? E agora, professora, eu nunca sei. Sabe sim, preste atenção. Onde, quando ele indicar lugar fixo, é só o onde que você vai usar. Não tem preposição nenhuma, tá? Depois eu ensino de outra forma. Agora, quando ele indicar movimento, você vai colocar a preposição a. Então, se eu falo assim, ó, onde você mora? Onde você mora? E nunca aonde você mora. Onde você mora? Quem mora, mora em. Você não vai jogar esse em lá na frente do onde. Não existe nonde você mora, tá? Então você vai falar onde você mora. Então indica um lugar fixo, não tem preposição. O onde equivale em quê? Tá? É onde você trabalha. Onde eu moro, onde trabalho, tá? Então, onde você mora. Agora, se indicar movimento, indicando movimento, você vai usar a preposição a. Aonde? Para onde? Movimento com a. Cheguei aonde queria. Ó, indica movimento. Mas veja o verbo chegar, gente. Quem chega, chega a. O verbo chegar pede a preposição a. Você vai jogar essa preposição onde? Claro que vai ser grudado no onde. Cheguei aonde queria. Aonde queria. Vamos usar em pergunta? Aonde você vai? Aonde e não onde você vai. Indica movimento.
Aonde você vai? Quem vai, vai a. Tá? Aonde você foi? Tá? Quem foi, foi a. Então você vai usar a preposição a. Professora, que coisa feia, donde? Pois é, eu não gosto de usar, mas existe, tá? O donde significa de onde. Olha o exemplo. Saiu de onde veio. Saiu de onde veio. Saiu de algum lugar, tá? Juntou com onde. De onde veio. De onde você veio? De onde você veio? Credo, professora, que coisa esquisita. Sim, mas você tem que registrar. Você vai saber se isso cai ou não? Então, nós temos que pegar todos os casos que aparentemente são básicos, comuns, e às vezes no exemplo básico, na questão mais fácil que você cai. Não é, Patrícia? Não é? Olha lá, Benoni, Nayara, Cleonice, Marilza, Custódio, Patrícia. Muito bem, muito obrigada por vocês estarem aqui nessa live de inauguração do canal da professora. Vamos seguir. Olha, dicas quentíssimas. A professora não vai ficar muito tempo aqui, tá? Porque hoje vai ser bem mais rápido. Mas é o seguinte, tem gente já perguntando, professora, a aula vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Nós vamos ter muitas outras aulas, dicas rápidas, tá? Encontros mais longos também, né? Porque para falar de outros assuntos, nós precisamos ter uma live mais longa, tá? Então você vai ter que ter paciência, ter calma e não se esqueça, só vence quem persiste. Só vence quem tem determinação. Só vence aquele que falar para ele mesmo: eu posso, eu consigo. Muitas pessoas vão aparecer no seu caminho para desanimar, para tirar você da sua rota. Mas confie em você. Confie em Deus, primeiramente, e em você. Dicas quentíssimas da Pro. Já falei sobre o haver no sentido de existir. Então, houve problemas? Nunca houveram? Tá? Assistirá, no sentido de ver, assistir ao documentário. É proibido a entrada? É proibida a entrada? Muito bem. E aí eu não falei ali, mas eu vou falar agora e eu quero olhar para você. Olhe para mim aqui. Há um encontro de e de encontro a. Muita gente erra. Eu vejo erro na TV, em jornal, tá? Nos noticiários, nas notinhas, nas redes sociais, nem se fala, tá? Há um encontro de e de encontro a. Ao encontro de, você vai a favor. De encontro a, você vai contra, tá? Se a professora sair andando aqui, tem uma porta. Se eu sair andando e não me preocupar com a porta, eu bato o nariz na porta. Então, eu vou de encontro à porta. Bato o nariz na porta. De encontro a. Quando você vai ao encontro de, você vai a favor. Então, eu posso falar para você, ó, a sua opinião política vai ao encontro da minha. Ao encontro da minha. Quer dizer que nós pensamos da mesma forma, nós combinamos, nossas ideias são similares, tá? Ao encontro de. Agora, se eu falar assim, a sua opinião política vai de encontro à minha, nós não combinamos. Então, não vamos falar sobre política, porque nós vamos brigar. Entenderam? Então, de encontro a é contra. Ao encontro de a favor. Não erre mais. Tem muita gente errando isso. É feio errar. Principalmente aquelas pessoas que têm atuam numa atividade em que a língua é seu instrumento de trabalho. A escrita é seu instrumento de trabalho. Você não pode errar, gente. Não pode errar.
que cada erro de concordância, de regência, de ortografia, de pontuação que você cometer, cada erro depõe contra a sua competência. Ai, a professora sempre falou isso para os professores, meus alunos, professores. Tem que utilizar, tem que saber regência, concordância. Eu não estou falando para você ficar expert, mas você precisa cuidar da sua fala, da sua escrita, da sua comunicação. Porque o que você fala, o que você escreve, podem depor. Isso pode depor contra você. Então, é a sua imagem linguística. Então, vamos cuidar da nossa imagem linguística. Outro probleminha. Entre mim, vamos lá, vamos ver aqui. Observem aqui. Hoje, uma amiga minha, eu gosto muito dessa amiga, ela me mandou uma dúvida. Falou: hoje eu estou em dúvida entre eu e você ou entre mim e você. Aí eu respondi para ela: é o segundo. É o segundo. E vou explicar para vocês por que, que é o segundo. Não é entre eu e você. Após a preposição entre, você não vai usar o pronome do caso reto eu. Tá? Você tem que usar o pronome oblíquo, tônico, mim. Entre mim e você. Entre mim e você e nunca entre eu e você. Isso cai em concurso. Após a preposição entre, você não vai usar eu. Você vai usar mim. Depois de preposição, mim, ti, ele. Ok? E jamais tu. Jamais eu. Tá bom? Tudo bem? Vamos lá, vamos seguir, professora. Vamos resolver isso aqui. Houveram atrasos na entrega do material. Certo ou errado? Certo ou errado? Vamos lá? Ô, Manuela, pura verdade, verdade. Oi, Miriam, você está aí também? Que legal, Irlene. Beijo, gente, que bom tê-los aqui na live de inauguração do canal da professora, a professora doutora Rose Farias. Sigam a professora nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, na página pública, no Facebook. Isso mesmo, vamos lá. Marilza, Maria Moraes. Olha lá, tem um que está escrito assim, STBN. Parabéns, profa, muito obrigada. Carla, ok. Gente, houveram, tá? Vamos lá, rapidão nessa enquete ali. Fale para mim, escreva ali, certo ou errado? Certo ou errado? Enquanto isso, a professora vai beber uma aguinha. Olha ali, certo ou errado? Coloquem rápido, participem. Vamos ver. Quero saber, eu já falei sobre isso hoje. Houveram atraso na entrega do material. Eu quero saber se está certo ou se está errado. Ah, vamos lá? Vamos? E aí? E aí? Vamos ver. Posso responder já? Pode, olha, 20 votos, 22. Muito bem, vamos ver. Pronto. Quem marcou? Isso, muito bem, 91% errado. Palmas para vocês. Gravaram a regra. Não se esqueçam. Haver no sentido de existir não tem plural, porque é um verbo impessoal. A oração é sem sujeito, o sujeito é inexistente. Está errado, muito bem. A regência de assistir, no sentido de ver, exige a preposição a. Muito bem. Certo ou errado? Certo ou errado? Vamos lá, rapidão, rapidão. Mostra ali para a professora. Quero saber se a regência de assistir, no sentido de ver, exige a preposição a. Então, eu vou falar, eu assisti ao jogo, eu assisti à novela com acento grave, ele assistiu ao jogo, ele assistiu ao filme, ele assistiu à novela com acento grave. Vamos lá.
rápido. VaptVupt. Vamos? Quero saber se vocês gravaram também a regência do verbo assistir. Vamos, estou esperando. Só um tempinho, só um tempinho. Pronto? Marcaram? Ok. Oi. Então, o verbo assistir no sentido de ver, deu quantos? Deixa eu ver quantos por cento? Ah, muito bem, 88%, 8% errado. Quem errou não vai errar mais. Verbo assistir no sentido de ver pede a preposição a. Verbo assistir no sentido de ver pede a preposição a. Tá? Então, a regência de assistir no sentido de ver exige a preposição a. Muito bem. Quem colocou certo, acertou, e quem errou não vai errar mais. Vambora, gente, nós estamos chegando no finalzinho, tá? Lá no de cima, tá? Haver no sentido de existir não tem plural, então tá errado. Vamos lá seguir, gente. Vamos seguir que nós já estamos no finalzinho. Ó, proibido, tá? Vamos ver. É proibida a entrada de menores. É proibida a entrada de menores. Certo ou errado? Um tempinho aí para vocês responderem, bem rapidinho. Vamos lá. Quero saber se é proibida a entrada de menores, a concordância está correta ou se ela está errada. Essa construção está certa ou está errado? Essa proposição está certa ou está errada? Vamos lá? Vamos? Lembra do proibido? Verbo ser mais proibido, que é o predicativo, tá? É proibido a entrada, é proibida a entrada. 75% certo, 25% errado. Preste bastante atenção. Toda vez que você tiver é proibido, tem que olhar lá o substantivo que acompanha. Se o substantivo tiver algo que determina um artigo acompanhando, você vai ter que concordar com ele. Você vai falar: é proibida a entrada, é proibida a saída. Vamos jogar o A fora. Entrada e saída. É proibido entrada, é proibido saída. Muito bem. Nós estamos chegando no finalzinho da nossa aula e eu quero. Vamos lá. É proibida a entrada de menores, está correto, gente, está correto, é certo, é certo. Nós tivemos ali. Oi, Alice, você está participando também? Ai, que maravilha, gente. Eu quero conversar um pouquinho mais com vocês. As pessoas perguntam, professora, como é que eu aprendo pontuação? Tem muitas regras que a professora pode até passar para vocês. Eu vou dar uma aula de pontuação, de vírgula, tá? E podem ficar tranquilos que nós vamos ter outros momentos. Eu quero agradecer a participação de vocês. A live de hoje é curta, que é só de inauguração do canal. Muito obrigada. Vai ficar gravada para vocês assistirem novamente. E não se esqueçam, língua portuguesa você tem que estudar sempre. Sempre. Você vai fazer concurso? Comece estudando língua portuguesa. Estude ortografia. Professora, mas eu vou decorar. Resolva os exercícios. Pegue a palavra e escreva. Professora, eu vou escrever a seção. Vai lá, escreva a exceção. Quantas vezes você tiver que escrever para você nunca mais escrever exceção com 2 S? Nunca mais. Exceção não é com 2 S. Para você nunca mais escrever pretensioso com C, tá? Porque pretensioso é com S, tá? Para você nunca mais cometer erros sérios de ortografia, tá? E em concurso, gente, quanto mais você estudar, mais você vai conseguir acertar uma
uma questão na prova. E eu vou falar depois sobre o porquê, eu não quis colocar o porquê na aula de hoje. Sabem por quê? Eu não quis colocar o porquê na aula de hoje. Sabem por quê? O porquê da aula de hoje, esse o porquê vem com artigo antes, esse porquê é substantivo, é junto com acento circunflexo. Sabem por quê? Final de pergunta, porquê separado com acento perto do ponto. A professora vai explicar direitinho isso num próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, beijo. Sigam a professora, compartilhem o canal da professora e vamos brilhar e fazer a diferença. Amanhã será meu aniversário, vou descansar em casa e eu tenho certeza que vocês vão me mandar energia positiva. Muito obrigada, gente. Beijo, Marilza, Maria, Cleide, Marlene, Cacilvia, Wellington, Marilza, Lúcia, Marisa, Cleonice, Carla, Cleiciele, Paula, Angélica, Alice, Miriam, Marlene, Manuela, Ariane, Ramona, Paula, Lourdes. Ó, beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Grande abraço da professora.